nossa 14ª aula. Hoje vamos dar prosseguimento ao upgrade do banco de dados para a versão 12C. Eu coloco segunda parte, né, porque na aula passada a gente instalou os binários, hoje a gente vai fazer realmente o upgrade. Na aula anterior, então, fizemos a instalação dos binários do database. E hoje estamos da seguinte forma: terminamos a instalação dos binários com o banco dessa forma como a gente está aqui. E se por um acaso não estiverem dessa forma, a gente vai ter que ver o que aconteceu, o que pode ter acontecido, porque essa é como a gente deve estar. A instalação do Oracle Database foi completada com sucesso. Estamos então nessa situação aqui. Agora basta que eu dê um close e automaticamente voltamos para o inicial aqui. Algo bem interessante a se fazer agora é entender que eu vou ter que fazer o upgrade do banco de dados. Para fazer o upgrade do banco de dados, eu vou utilizar uma ferramenta chamada DBUA, Database Upgrade Assistant. Essa ferramenta, a grande sacada disso é que essa ferramenta ela tem que ser executada a partir do novo Oracle Home, certo? Então, o meu novo Oracle Home que eu criei vai ser aquele U02, app Oracle Product. Então, o segredo é você executar a partir daqui, tá? Não esqueçam, esse é um macete muito interessante, muito importante quando você está fazendo o seu processo de upgrade. A partir daqui, eu vou digitar um ponto barra DBUA, Database Upgrade Assistant. Dá um Enter, e ele vai me abrir uma tela visual, onde vai me permitir fazer o upgrade do meu banco de dados. Deixa eu ver se o meu banco está no ar enquanto isso. Comando errado aqui, PS-F, Ó, eu vejo que eu tenho o meu banco no ar e tenho o meu ASM no ar também. Ok, aqui ele abriu o Database Upgrade Assistant da versão 12.1.02. Lembrando que esse upgrade, essa ferramenta de BUA, ele serve tanto para fazer o upgrade do banco, como para mover o database para diferente Oracle Home na mesma release. Ok, vamos dar um upgrade. Vamos esperar que ele identifique o banco para mim e a versão do banco que eu tenho instalado. Ó, ele detectou que eu tenho um banco ORCL, que o status dele está up. Qual que é o source? Source é da onde ele está indo, né? Da onde ele vai pegar as informações para fazer a alteração. O Source é da versão 11.2.04, o Oracle Home do Source na versão 11.2.04. Dá um Next. Lembrando que o meu banco está up, tá? Eu não baixei o banco, ó, você pode ver que o banco está up. Nesse momento ele está verificando os pré-requisitos, vai ver se o banco pode ser feito realmente upgrade, ele está rodando o pré-upgrade. Existem scripts que a gente pode fazer, tudo isso que está sendo feito pelo DBUA pode ser feito manual também. Tá? Eu posso fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, eu posso fazer ele manual. A gente já viu lá no
DBA Junior, que a gente consegue fazer várias coisas manuais que faz com o script, conseguimos fazer manual também, né? Que conseguimos fazer com tela, conseguimos fazer via script também. Isso é bem interessante, porque algumas vezes pode ser que você não tenha uma tela e você não consiga colocar o seu display, aí pode ser interessante ali. Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ele diz que existe um repositório do Enterprise Manager, um repositório na versão antiga, na versão anterior. Ele diz que o meu Recycle Bin não está vazio. Ele traz informações do Apex, de upgrade. Ele diz que existem alguns objetos inválidos no meu banco de dados. Ok? Bom, qual que é a ideia da gente fazer isso aqui? Ele diz que tem alguns objetos que pode ser que não consigam ser feito o upgrade. Vamos entrar aqui para a gente poder ver, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Em cada informação ele traz aqui embaixo. Ó, ele diz que existe um repositório do Enterprise Manager na versão 11.204, né? Ou seja, ele está dizendo que existe um repositório antigo. Vamos ver o que ele consegue resolver no Fix and Check. Sempre que tiver o botão Fix and Check Again, significa o seguinte: ele vai tentar resolver algumas coisas, né? Através de sugerir um script, através de uma alteração que ele mesmo faça na base. E caso ele não consiga, ele vai te trazer novamente as informações ali que faltou, que ele não conseguiu arrumar, para a gente poder corrigir antes de efetuar a nossa upgrade. Ele está refazendo o teste dos pré-requisitos. Se você ver, ele deletou o Recycle Bin, limpou a lixeira, né? Ele diz que tem alguns que pode ser que não consigam fazer o upgrade. Vamos ver aqui o OLAP. Não tem problema, tudo bem, porque ele vai ter uma nova versão do OLAP, então não vai ser problema. O upgrade do Apex. Se eu estiver utilizando o Apex, ele vai ter que ser feito manualmente a atualização dele. Existem objetos inválidos. Ok. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou aproveitar e ensinar para vocês, ou relembrar para quem já sabe, como como rodar o script para você tirar todos os objetos inválidos ou a maioria dos objetos inválidos que a gente tinha no banco. Bom, para fazer isso, vamos acessar o Oracle Home da versão antiga ainda, ou seja, da versão vigente, né? Então é Oracle Home, que vem até aqui, RDBMS Admin. Aqui, se eu fizer um ls utl, eu vou fazer o seguinte: aqui são várias ferramentas que eu utilizo para compilar objetos inválidos, fazer relink de executáveis, várias coisas importantes, várias coisas úteis que eu posso utilizar dentro do meu sistema. O que eu vou utilizar é o TLRP. Esse cara vai me servir para recompilar objetos inválidos. Vamos lá então.
É só colocar para rodar e aguardar que ele vai rodar uma package UTL recomp e ela vai recompilar os objetos inválidos do banco de dados. É muito interessante, tá? Não só por essa questão de upgrade, no dia a dia mesmo, o TLRP, que fica dentro do Oracle Home RDBMS Admin, serve para você recompilar os objetos inválidos que tem no banco de dados. Ele recompila o dicionário, recompila tudo que tiver por acaso, porventura estiver inválido, ele vai recompilar para a gente. Vamos esperar ele terminar a recompilar. Está terminando ainda. Isso é muito interessante, tá? É um padrão, é melhores práticas você rodar no processo de upgrade. Sempre que eu tiver problema, rodar isso no processo de upgrade vai ajudar bastante. Ele encontrou, ainda permanece alguns objetos inválidos. Vamos voltar para a nossa instalação e vamos mandar ele checar novamente. Vamos ver se vai diminuir. Eu acredito que ele vai mostrar ainda os objetos inválidos, tá? Vamos deixar ele rodar o nosso pré-upgrade para verificar. Olha, ele diz ainda que existem objetos inválidos, ele dá como warning que pode ser feito um fixo manual. Fixo manual significa aquilo que a gente acabou de fazer. Não conseguimos resolver o problema, temos alguns objetos inválidos ainda, mas aqueles objetos que a gente viu aqui não vão atrapalhar o nosso upgrade, mesmo porque ele vai recriar esses objetos novamente. Ok? Então vamos voltar para cá, eu só quis mostrar para vocês como rodar aquele carinha lá, e vamos voltar para cá então e dar um next para que ele possa fazer. Ele diz que mais um pode dar problema, se eu desejo mesmo assim continuar, mesmo assim eu desejo continuar. Então ele está me perguntando se eu quero recompilar os objetos inválidos durante o post-upgrade, ou seja, após o upgrade. Aqui eu consigo selecionar dentro do meu upgrade com que paralelismo, com que grau de paralelismo que eu quero fazer, quantos paralelos eu quero utilizar. Isso aqui depende muito, quando eu falo em Oracle, eu falo em paralelos, depende muito do CPU. O Oracle monta a quantidade de paralelos de acordo com o CPU. Tá? Então aqui, no nosso caso, seria interessante colocar 2 paralelos para essa máquina que eu estou utilizando aqui. Recompilar os objetos inválidos, aqui é o paralelismo do upgrade, e aqui embaixo eu pergunto se eu quero recompilar os paralelos. Ó, você vê se eu desmarquei aqui que fica inválido. Marquei aqui, eu quero que ele recompile também, deixar com um paralelo aqui. Upgrade Time Zone Date, vou marcar aqui também, mudou a forma de se trabalhar com o Time Zone, mudou um pouquinho, é compatível também, mas é interessante que ele faça esse upgrade aqui. Não vou pedir para coletar estatísticas após o upgrade, mas pode ser que você faça, se você quiser fazer isso para um ambiente produtivo, é interessante fazer isso. Setar o Table Space User como read only, não tem necessidade. O Audit e o Diagnostic File Destination vamos deixar no mesmo local, ok? Lembra que a gente fez a instalação, a gente escolheu colocar meu Oracle Home diferente do meu Oracle Base, tá? A gente fez por uma questão de espaço, normalmente não é feito assim num ambiente principalmente produtivo, mas a gente fez por uma questão de espaço, otimização de espaço para o nosso estudo, para a nossa VM, uma vez que não vai fazer diferença. É só a gente saber que na hora que estiver trabalhando, vamos fazer pelas melhores práticas, que é colocar o Oracle Home próximo do endereço do Oracle Base. Se eu tiver algum script para rodar antes do upgrade ou depois do upgrade, coloco aqui o script, ele roda o script, dou um next. Se eu quero configurar o Enterprise Manager Database Express, eu deixo marcado aqui e configuro o Database Express.
Vou deixar marcado aqui, do Next. Não quero mover database files como parte do meu upgrade. Mover database files como parte do upgrade, se eu quisesse, além do upgrade, movimentar, alterar a localização, eu poderia jogar um file system para ASM, enfim, poderia escolher isso. Mover a fast recovery area, que a gente já sabe quem que é de um lugar para o outro durante o upgrade. Selecionar qual listener eu quero usar, ou criar um listener novo. Eu vou usar o listener que eu já tenho. Esse listener é o listener do meu grid, está com status up. Então eu vou utilizar ele mesmo. Dou Next. Aqui ele me pergunta se eu quero criar um backup com a RMAN antes de fazer o meu upgrade. No caso aqui, eu vou dizer que não, que eu tenho o meu próprio backup, mas eu tenho as opções de utilizar um backup do RMAN, utilizar o último backup disponível do RMAN, ou eu tenho meu próprio backup e minha própria estratégia de restore backup. Normalmente a gente utiliza isso aqui quando eu tenho lá uma aplicação, alguma ferramenta, enfim, que já fez o meu backup. É por padrão a gente fazer um backupzão antes no ambiente, né, de fazer esse upgrade, para que caso eu tenha um problema, eu volte lá novamente. No nosso caso, que é uma VM, só por curiosidade, seria bem legal se fosse realmente um ambiente real, né, um ambiente produtivo, enfim, um ambiente com VM, eu fazer uma cópia da minha VM, ir lá agora na minha VM e fazer um backup dela, baixar o ambiente, fazer um snapshot da VM e voltar para fazer esse procedimento. Como eu sempre aconselho fazer isso antes do começo de todas as aulas, né? Então, feito isso, vamos lá dizer que eu já tenho a minha própria infra estratégia de backup, né? A minha própria estratégia de backup. Ele diz que eu não tenho espaço suficiente caso eu queira gravar archive log, flashback log gerado durante o upgrade. Posso usar OK. Interessante da minha instalação, se eu voltar aqui, ó, eu posso ver item a item dos locais onde eu andei. Nessa situação, que eu não tenho espaço suficiente para archive log, só voltando aqui, eu poderia pegar e ir lá e dizer que eu quero desabilitar, colocar o banco em modo no archive log, para então ele não gerar archive log mais. Vamos fazer uma análise do nosso banco bem rapidinho. Vamos ver se o banco está em modo archive log, a forma mais rápida. Archive log list. Com o comando archive log list, eu vejo que o meu banco está em modo archive log. Eu posso escolher vir aqui e dizer que não, cancelar, tirar o meu banco do modo archive log. Vamos fazer isso? Dar um shutdown no meu banco para isso. Dá um startup mount.
dou um Alter Database no Archive Log e depois dou um Alter Database Open. Essa é uma forma de eu proceder com colocar o meu banco em modo no Archive Log. Outra alternativa que eu teria é, como ele disse que o DB Recovery File Dest não é o suficiente naquele tamanho ali, naquele local, eu poderia mover a minha Fast Recovery Area, que é o local onde está guardado que eu uso DB Recovery File Dest, e jogar para dentro do 02. E com isso teria mais espaço. Jogaria para dentro do novo endereço lá, né? Que a gente viu, jogaria para dentro de um outro ASM que tivesse mais espaço, enfim, eu poderia mexer ela dessa forma. Se fosse em File System, poderia jogar para o 01. Se eu tivesse um disco maior, eu poderia jogar para dentro do meu ASM. No meu caso aqui, eu vou colocar o meu banco em modo no Archive Log. Às vezes a gente vai digitar o dedo mais rápido do que a gente pensa, escreve errado e aqui é meio ruim. Vocês viram, né? Que de acordo com a ferramenta tem uma configuração que a gente faz, que daí não precisaria fazer todo esse processo, de dar Enter. Eu falo aqui, ó, nessas situações onde eu escrevi aqui Archive com RQ, triste, né? Ou aqui, que eu coloquei o comando errado. Alter Database, alterado. Agora, se eu for e der o mesmo comando, Archive Log List, ele vai me trazer desabilitado. E agora eu não vou ter problema com o tamanho do meu archive, da geração de archive mesmo, porque ele não vai ter archive log sendo gerado. Vamos voltar aqui novamente, refazer o processo, upgrade do Oracle Database, banco está up. Ele vai fazer a verificação dos pré-requisitos, né, que a gente já viu. Deixar o paralelismo 4 mesmo, foi o que ele sugeriu aqui. Não vou fazer o upgrade do time zone. Normalmente quando é produção, na maioria das vezes a gente faz. Nesse caso eu não vou fazer, porque ele não acrescenta nada de diferente, vai demorar mais para fazer. Não vou coletar estatística. Vou configurar o Enterprise Manager Database Express, que mudou muito em relação ao Enterprise Manager normal. Deixa eu só voltar aqui, mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu quisesse mover a Fast Recovery Area, eu podia mover aqui e escolher um outro local diferente. Deixar o listener que tem. Eu tenho meu próprio backup. Você viu que agora ele não reclamou de geração de archive, porque claro, eu tirei meu banco de modo archive log. Ok? Feito isso agora, eu vou dar um finish. E ele vai me fazer aqui, ó, upgrade database
na versão 11.2.04, com esse Oracle Home, para a versão 12.1.02, nesse Oracle Home diferente. Se eu quiser acompanhar o Alert Log, eu posso clicar aqui, ele vai me trazendo informações do log de alerta. Eu posso ver o log das atividades de upgrade, o que ele está rodando. Dentro desse diretório, ele coloca os arquivos que estão sendo utilizados, os arquivos de log. Posso dar um tail-f no arquivo aqui. É a mesma coisa do que eu acompanhar ele por aqui. Agora vamos aguardar ele fazer o processo. Ó, você pode ver que ele faz um select, derruba o banco. Se você olhar aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver que ele vai derrubar o banco e vai subir novamente. Por isso que é claro, quando você faz um processo de upgrade, ninguém utilizando o sistema, nenhuma aplicação conectada, simplesmente relacionamento DBA, banco de dados. Ok? Vamos aguardar então ele dar o prosseguimento. Ele é um procedimento não muito rápido, ele depende bastante da máquina. Como a gente já comentou, ele é um procedimento que ele usa paralelismo. Se eu der um top na minha máquina aqui, ó, nesse caso, ela está com 63% utilizado, é bastante. Ele oscila bastante também, inclusive, se você ver, ele vai ter os 4 paralelos rodando aqui, ó, 1, 2, 3 e os 4 paralelos rodando, ok? Então, a gente vai ter que aguardar realmente o término disso para que aí sim a gente possa ver qual o resultado final do nosso upgrade. Eu vou parar o vídeo aqui, mas é claro de vocês vão continuar fazendo até que se tenha o próximo andamento. A gente vê aqui, ó, ele vai mostrar o pós-upgrade, os passos, o pré-upgrade, desculpe, foi terminado. Agora, nesse momento, ele está fazendo o data upgrade do banco de dados, os passos de upgrade do banco de dados. Ele tem aqui o reloginho, que significa que estamos aguardando que ele faça o processo. Vamos continuar aguardando então. Aqui a gente pode ver o log das atividades que está sendo feito. Podemos ver o alert log do nosso banco de dados. Todo o trabalho que está sendo feito. E só realmente aguardar e o final resultado. O processo que estamos fazendo é então o upgrade do banco de dados propriamente dito, né? Da versão 11G para 12C. Para fazer esse upgrade, a gente vai utilizar o DBUA, que é o assistente de upgrade de banco de dados, o Database Upgrade Assistant, que é o que a gente viu, que é aquela ferramenta que serve para fazer todo aquele processo de upgrade. Lembrando que durante a ferramenta a gente tem os processos de verificação de pré-requisitos, tem todos esses itens bastante importantes. Bom, deve demorar bastante para quem não conseguiu concluir ainda, e chega a demorar 2, 3 horas conforme a velocidade da máquina. Caso vocês tenham alguma dúvida ao término, caso tenha alguma situação, manda um e-mail, posta no grupo que a gente vai passar, ok? Bom, nessa aula é isso que a gente tinha
para a próxima aula, a gente vai reconfigurar os backups de acordo com a versão 12.1.02, lembrando de voltar o nosso banco de dados para que ele seja um banco em modo Archive Log, certo? Terminamos o backup, terminamos o upgrade, desculpe, vamos fazer logo em seguida um backup do nosso banco de dados, certo? Para termos certeza que ele já vai ter um backup na nova versão. Ok, gente? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.